Tudo começa com um nome: Saulo, um homem temido, um fariseu de linhagem pura, um perseguidor implacável. Ele não era apenas contra os cristãos, ele os caçava. Entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, foi Saulo quem guardou as capas dos assassinos, consentindo com aquilo de coração gelado. Atos 7:58, 8:1. Mas por que tanto ódio? Saulo acreditava estar protegendo a fé dos seus antepassados. Para ele, os seguidores de Jesus eram uma ameaça à pureza da lei, um desvio que precisava ser exterminado antes que se espalhasse. E quanto mais crescia a mensagem do Evangelho, mais ardia dentro dele uma fúria religiosa. Jerusalém já estava ficando pequena para sua missão. Então ele pediu cartas aos principais sacerdotes, autorizando sua ida até Damasco. Seu objetivo: prender todos os discípulos que encontrasse lá e trazê-los acorrentados de volta. Aquela viagem em sua mente era mais um passo para limpar o mundo daquilo que ele julgava uma blasfêmia. Mas o que ele não sabia era que estava prestes a ser confrontado por aquilo que mais negava: o próprio Jesus. Imagine a tensão no caminho. A poeira do deserto, o sol castigando, soldados armados, e no meio deles, Saulo, com os olhos fixos no horizonte. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Mas o coração dele estava cego. Não havia espaço para misericórdia. Não havia empatia. Só zelo, um zelo frio, um zelo que mata. E talvez você já tenha vivido algo assim, achando que estava certo, que estava lutando pelo bem, mas na verdade estava ferindo pessoas. A história de Paulo começa com essa tragédia. Um homem sincero, mas sinceramente errado. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Talvez hoje você também esteja correndo atrás de algo com todo o seu esforço, mas não percebe que está indo na direção contrária do céu. A boa notícia é que Deus não desiste nem dos mais duros, nem dos mais cegos. E a luz que vai encontrar Saulo também pode te alcançar. O sol brilhava forte no caminho para Damasco. Saulo cavalgava com confiança, mas de repente, um clarão mais forte que o próprio sol o envolveu. Ele caiu no chão, cego, vulnerável, sem entender o que estava acontecendo. E então, uma voz, firme, direta, impossível de ignorar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Ele não sabia de onde vinha. Tremendo, perguntou: Quem és, Senhor? E ouviu a resposta que mudaria sua história para sempre: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Ali, no chão, Saulo percebeu a verdade que nunca quis enxergar. Jesus estava vivo. Jesus era real. E ele, Saulo, não estava lutando por Deus, estava lutando contra ele. A luz o cegou, mas talvez pela primeira vez ele começasse a enxergar. Seus companheiros ficaram atônitos. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando Saulo se levantou, seus olhos estavam abertos, mas ele não via nada. Precisou ser guiado pela mão até Damasco. 3 dias sem comer, sem beber, sozinho com seus pensamentos. 3 dias de silêncio. 3 dias onde tudo o que ele acreditava foi confrontado. 3 dias em que a voz de Jesus ecoava na alma: Por que me persegues? Talvez você também esteja num tempo de silêncio. Deus calou tudo ao seu redor. Sua visão sumiu. Nada faz sentido. Mas preste atenção. Esses dias não são o fim. São o começo de algo novo. Às vezes é preciso cair do cavalo para encontrar o caminho. Enquanto Saulo esperava cego em Damasco, outro homem recebia uma ordem inesperada. Um discípulo chamado Ananias, um servo fiel. Deus falou com ele em visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Vai à rua chamada direita e procura por um homem chamado Saulo. O coração de Ananias gelou. Senhor, esse homem tem autoridade para prender a todos nós. Ele veio para isso. Atos 9, 13 e 14.
Mas Deus respondeu com algo que Ananias jamais imaginaria ouvir. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos 9:15. O mesmo Saulo que aterrorizava os cristãos agora era chamado de vaso escolhido, um instrumento nas mãos de Deus. Ananias poderia ter recuado, poderia ter dito não, mas obedeceu. Foi até onde Saulo estava, entrou na casa, colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo. Essa foi a primeira vez que alguém o chamou assim. Irmão, não inimigo, não perseguidor. Irmão, a graça de Deus o recebeu. Naquele instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar, mas agora via tudo com outros olhos. Foi batizado, se alimentou. E sua alma queimava com uma nova fome, não mais de prender cristãos, mas de anunciar Cristo. Talvez você ache que fez coisas imperdoáveis, que não há mais retorno, que ninguém te chamaria de irmão ou irmã. Mas olha para Saulo, Deus não o rejeitou, Deus o escolheu. A mão que um dia agarrou correntes para prender, agora segurava firme o evangelho para libertar. A cidade de Damasco não estava preparada para o que viria. O homem que chegou ali como ameaça agora entrava nas sinagogas com ousadia. E ao invés de prender cristãos, ele anunciava: Jesus é o Filho de Deus. As pessoas não acreditavam no que viam. Era o mesmo Saulo, o mesmo que havia causado tanto medo agora, proclamava aquilo que antes chamava de heresia. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este é o Filho de Deus. Atos 9:20. A mensagem era clara e vinha com autoridade. Saulo falava como quem viu a luz, como quem foi esmagado pela verdade e levantado pela graça. Não havia mais dúvidas em seu coração. Jesus era o Messias prometido. Mas essa transformação repentina causou espanto e revolta. Os líderes judeus se reuniram em segredo. A ordem era clara: matar Saulo. Eles o queriam silenciado antes que suas palavras se espalhassem. Durante dias, vigiavam os portões da cidade. Mas os discípulos, agora seus irmãos em Cristo, agiram com sabedoria. Numa noite silenciosa, colocaram Saulo dentro de um cesto e o desceram por uma abertura no muro da cidade. Ele escapou pela primeira de muitas vezes. Agora em fuga, Saulo partiu para Jerusalém. Lá, tentaria se juntar aos discípulos, mas ninguém confiava nele. Ainda o viam como o antigo perseguidor. As marcas da dor eram recentes. Era difícil crer que alguém tão cruel pudesse ter mudado. Foi então que Barnabé apareceu, um homem sensível, cheio do Espírito Santo. Ele ouviu Saulo, entendeu sua história e o levou até os apóstolos, contando como o próprio Senhor havia aparecido a ele. Barnabé foi ponte, foi coragem, foi graça com nome e rosto. Você talvez já tenha se sentido rejeitado, desacreditado, mas sempre haverá alguém que vê além da sua história passada. E mais ainda, Deus te vê. Mesmo quando o mundo não acredita em você, Ele ainda te chama pelo nome: Jerusalém. A cidade onde Saulo havia perseguido e espalhado medo, agora o via caminhando com os mesmos que um dia caçou. Era uma cena difícil de aceitar. Muitos olhavam com desconfiança, outros com espanto. E havia também quem planejasse vingança. Mas mesmo assim, ele pregava com ousadia. Não era um evangelho tímido, não era um discurso cauteloso. Saulo falava da cruz com a mesma intensidade com que antes defendia a lei. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Atos 9:29. Essa ousadia não passou despercebida. Logo, os helenistas, judeus influenciados pela cultura grega, tentaram matá-lo. Saulo precisou fugir novamente. A igreja o enviou para Cesareia e em seguida para sua cidade natal, Tarso. Durante esse tempo, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria teve paz, crescia, se fortalecia, e Deus preparava no silêncio o coração de Saulo para algo ainda maior.
Enquanto isso, Pedro, João e os outros apóstolos seguiam anunciando o reino, mas o evangelho ainda estava muito restrito aos judeus. Poucos imaginavam que ele cruzaria fronteiras, raças e impérios. É nesse cenário que Deus move mais uma peça. Barnabé é enviado a Antioquia, onde muitos gentios começavam a crer. Ele vê a obra crescendo, mas entende, precisa de ajuda. E quem ele decide buscar? Saulo. Foram mais de 10 anos entre Damasco e esse reencontro. Tempo de amadurecimento, tempo de preparo. Barnabé traz Saulo de volta à cena. E ali, em Antioquia, os dois ensinam, discipulam e formam uma comunidade vibrante. É lá que os discípulos são, pela primeira vez, chamados de cristãos. Atos 11, 26. Perceba, Deus não desperdiça dor, nem fuga, nem silêncio. Tudo o que Saulo viveu o preparava para o chamado que viria a seguir. E talvez você esteja nesse mesmo intervalo, um tempo de espera, de aprendizado. Mas não é perda de tempo, é lapidação. A igreja em Antioquia crescia. Não era uma comunidade rica, nem influente, mas havia nela algo poderoso, um coração disposto. Eles jejuavam, oravam e buscavam a vontade de Deus acima de tudo. E foi nesse ambiente que o Espírito Santo falou: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Deus estava enviando, não apenas sugerindo. Ele estava escolhendo os homens que carregariam o Evangelho para além das fronteiras de Israel. O momento era solene. Eles oraram novamente, impuseram as mãos e os enviaram. Era o início da primeira viagem missionária. Saulo agora era chamado de Paulo, sua identidade nova, para um novo tempo. Eles partiram para Chipre, terra natal de Barnabé. Pregaram nas sinagogas, enfrentaram oposição, e ali Paulo realizou seu primeiro confronto espiritual. Um mágico chamado Bar-Jesus tentava impedir o governador de crer. Paulo, cheio do Espírito, o repreendeu com firmeza, e o homem ficou cego por um tempo. Atos 13, 9, 11. O governador, ao ver isso, creu. Não só pelo milagre, mas pela autoridade com que Paulo falava. Não era um discurso de homem, era a palavra de Deus com poder. Daí seguiram para Perge, depois Antioquia da Pisídia. Em cada lugar, Paulo entrava nas sinagogas, anunciava Jesus como o cumprimento da lei e dos profetas. Muitos creram, mas muitos rejeitaram. E não apenas rejeitavam, perseguiam. Em Icônio, quase foram apedrejados. Em Listra, Paulo foi de fato apedrejado, arrastado para fora da cidade, deixado como morto. Mas Deus o levantou, e no dia seguinte ele continuou pregando, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Atos 14, 22. Ele não desistia. A dor não o detinha. O passado não o limitava. Ele sabia por que havia sido chamado, e isso bastava. Quantas vezes a gente desanima ao primeiro obstáculo? Paulo foi apedrejado, humilhado, expulso, mas sua paixão pelo Evangelho era maior que o medo. Sua convicção era mais forte que a dor. E talvez o que te falte não é mais força, mas clareza. Clareza de que você também foi chamado, de que há um propósito maior do que conforto, e que vale a pena dizer: eis-me aqui. A missão crescia. Gentios se convertiam aos milhares. A graça se espalhava. Mas uma tensão crescia dentro da própria igreja. Afinal, os não-judeus precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos? Precisavam se circuncidar. Alguns diziam que sim, que fé em Jesus não bastava. Era preciso guardar a lei também. Paulo discordava profundamente. Para ele, adicionar exigências à cruz era negar o próprio Evangelho. Isso não era um detalhe teológico, era uma crise real. Era o tipo de coisa que poderia dividir a igreja. Então, decidiram levar a questão até Jerusalém, aos apóstolos e anciãos. Ali, no chamado Concílio de Jerusalém, os líderes ouviram testemunhos. Pedro se levantou e relembrou: Deus não faz distinção entre judeus e gentios.
O Espírito Santo havia sido derramado sobre todos, sem exigência de circuncisão. Depois, Paulo e Barnabé contaram como os sinais e maravilhas acompanharam sua pregação entre os gentios. Por fim, Tiago, líder da igreja em Jerusalém, falou com sabedoria: não vamos impor um jugo que nem nossos pais conseguiram carregar, que os gentios apenas se abstenham da idolatria, da imoralidade e do sangue, mas quanto ao restante, que vivam pela fé. Pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo. Atos 15, 28. Foi uma vitória da graça, um marco na história da fé cristã. A salvação era de fato pela fé. E isso abriu ainda mais as portas para que o Evangelho alcançasse todos os povos. Mas até mesmo entre os amigos surgiram rupturas. Paulo e Barnabé discordaram fortemente sobre levar João Marcos na próxima viagem. Barnabé queria dar uma nova chance ao jovem que antes os havia abandonado. Paulo achava arriscado. O desacordo foi tão forte que se separaram. Barnabé partiu com Marcos, Paulo seguiu com Silas. E mesmo na dor da separação, Deus multiplicou os missionários. Onde havia apenas uma dupla, agora havia duas. Talvez você esteja enfrentando conflitos até com quem caminha ao seu lado. E isso fere, divide. Mas Deus continua soberano. Ele pode usar até as separações para espalhar ainda mais o propósito dele. Paulo agora seguia com Silas. A nova dupla percorreu cidades, fortaleceu igrejas, escolheu líderes. Em Listra, conheceram Timóteo, jovem piedoso, bem falado por todos. Paulo viu potencial e o levou com eles. Seguiram viagem guiados não por mapas, mas pelo Espírito. Em alguns lugares, o Espírito os impediu de pregar. Em outros, os conduziu com clareza. Até que, em Troade, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia pedia ajuda. Era o chamado. A direção era Europa. Chegando a Filipos, pregaram à beira de um rio. Uma mulher chamada Lídia ouviu. Ela era comerciante de púrpura, temente a Deus. O Senhor abriu seu coração e ela foi batizada com sua casa inteira. Atos 16, 14, 15. Assim começou a igreja em Filipos, dentro da casa de uma mulher. Mas logo vieram os conflitos. Paulo libertou uma jovem escravizada por um espírito de adivinhação. Seus donos, percebendo que perderam a fonte de lucro, arrastaram os missionários para o tribunal. Sem julgamento justo, Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão, sangrando, presos, no escuro. Mas à meia-noite, o impossível aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Deus não os livrou antes da prisão, mas os visitou dentro dela. Então veio um terremoto. As portas se abriram, as correntes se soltaram, mas ninguém fugiu. O carcereiro, achando que todos haviam escapado, preparou-se para tirar a própria vida. Mas Paulo gritou: "Não faças isso, estamos todos aqui." O homem caiu aos pés deles, tremendo. "Que devo fazer para ser salvo?" E Paulo respondeu: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Atos 16, 31. Naquela noite o homem foi salvo. Ele e toda a sua família. Você entende? Às vezes, as portas se abrem não para você fugir, mas para outros entrarem. Às vezes, o louvor em meio à dor é o maior testemunho que alguém pode ouvir. Após deixarem Filipos, Paulo e seus companheiros seguiram por Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. Lá, como de costume, foram direto à sinagoga. Durante 3 sábados, Paulo expôs as Escrituras, argumentando que o Messias tinha que sofrer e ressuscitar, e afirmava: "Esse Jesus que vos anuncio é o Cristo." Atos 17:3. Alguns judeus creram, muitos gregos também, mas a inveja dos líderes religiosos inflamou a cidade. Um grupo formou um tumulto procurando Paulo. Não o encontrando, arrastaram Jason, um dos irmãos, e o acusaram de abrigar homens que viravam o mundo de cabeça para baixo.
Atos 17:6. Mais uma vez, Paulo teve que fugir. Foi para Bereia, onde os judeus recebiam a palavra com mais nobreza. Eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. Muitos ali creram. Mas quando os mesmos perseguidores de Tessalônica chegaram, ele teve que partir novamente. Agora, para Atenas. Em Atenas, Paulo se deparou com um povo culto, mas perdido. Altar após altar, imagem após imagem. Até encontrou um com a inscrição: ao Deus desconhecido. Foi o gancho perfeito. No meio do Areópago, entre filósofos estoicos e epicureus, Paulo anunciou que aquele Deus desconhecido era, na verdade, o Criador de tudo. E que agora chamava todos ao arrependimento, pois havia estabelecido um dia para julgar o mundo, e confirmou isso ressuscitando Jesus dos mortos. Atos 17:30-31. Alguns zombaram, outros pediram para ouvi-lo de novo, e alguns creram. Paulo seguiu para Corinto. Lá trabalhou com Priscila e Áquila fazendo tendas. Pregava todos os sábados. Muitos resistiam. Mas o Senhor lhe apareceu em visão. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. De Atos 18, 9 e 10. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, pregando, discipulando, formando uma comunidade firme. Perseguições não cessavam, mas em cada cidade uma chama era acesa. Uma igreja surgia. Alguém era transformado. Talvez você ache que suas palavras não fazem diferença, que ninguém escuta, que tudo é em vão. Mas cada cidade tocada por Paulo começou com uma simples decisão: não calar. A jornada de Paulo não terminaria em liberdade. Ao voltar para Jerusalém, ele foi acusado injustamente de profanar o templo. Uma multidão enfurecida tentou linchá-lo. Soldados romanos o prenderam, não por culpa comprovada, mas para contê-lo. Mesmo algemado, Paulo pediu para falar ao povo. Do alto da escadaria, contou sua história, sua conversão, a luz que o cegou, a voz de Jesus, a mudança que viveu. E quando falou que Deus o havia enviado aos gentios, a multidão explodiu novamente. A partir dali, Paulo passou anos sob custódia. Foi transferido de Cesareia a Roma, julgado por governadores, interrogado por reis, mas a cada tribunal ele pregava: porque não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Ele sabia por que estava ali. Não era por causa de homens, era por causa de Cristo. O evangelho não estava preso, mesmo que ele estivesse. No navio rumo a Roma, enfrentaram uma tempestade brutal. Todos temiam pela vida. Mas Paulo, sereno, declarou: ninguém se perderá. Um anjo de Deus me apareceu. Atos 27, 23, 24. E assim foi. Naufragaram, sim, mas todos sobreviveram. Já em Roma, Paulo ficou preso numa casa alugada, vigiado, mas recebendo todos que queriam ouvi-lo. E assim, mesmo sob correntes, escreveu cartas, fortaleceu igrejas, ensinou sobre graça, fé, justiça, salvação. Suas palavras atravessaram séculos, chegaram até nós, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Índias 28:31. O homem que antes destruía a fé, terminou sua vida edificando milhares, e é assim que termina sua jornada, não com aplausos, mas com fidelidade, não num trono, mas numa prisão, não com glória humana, mas com a certeza de ter cumprido o chamado. E você, o que está fazendo com o chamado que recebeu?